Olá, meu nome é Sandra Corbari e esse é o meu canal Rupturas. Nele, nós traremos sempre vídeos com o tema principal, a perspectiva socioambiental do turismo, desde uma visão crítica. E o tema de hoje é ética animal aplicada ao turismo. Não irei me adentrar aqui no que é a ética, tampouco o que é a ética animal. Isso vocês podem dar um Google aí e vocês vão encontrar diversos materiais explicando o que é esse ramo da filosofia, ok? Vou entrar direto falando sobre a ética animal aplicada ao setor do turismo. Bem, se a ética ela trata do nosso, ou ela se atém ao nosso comportamento diante do outro, a forma como nós vivemos, a forma de viver melhor, a forma de nos comportar, o que é certo, o que é errado. Bom, a ética animal seria isso também, mas aplicado, obviamente, aos animais, ou seja, aos seres não humanos, aí que nós temos costumeiramente chamado de animais, ok? E como que isso se aplica ao turismo? E por que o turismo? Bem, o turismo é uma atividade que vem se apropriando dos animais em todo o planeta, tanto como forma de lazer passivo, por exemplo, a observação de fauna. Nós temos a observação de aves, nós temos a observação de mamíferos marinhos, nós temos a observação de grandes felinos e aí por diante. Então você tem a inserção desses animais como um objeto turístico, mas aí no lazer passivo, uma interferência menor, porém há, nesse ambiente, nesses indivíduos e nessas espécies. Depois você vai passando por uma forma de turismo de lazer mais ativo, com um contato mais direto com esses animais. Por exemplo, a observação de fauna em ambientes de cativeiro ou semi-cativeiro, os zoológicos, os centros de recuperação animal, os parques de aves, os aquários. Então você tem o uso desse animal como um atrativo, embora respaldado muitas vezes numa perspectiva de educação ambiental. Depois a gente vai caminhando num contínuo até chegar no que alguns autores, alguns pesquisadores chamam de sacrifício extremo. Então, a partir aí desse ambiente de cativeiro, nós temos, por exemplo, o uso dos animais como trabalhadores do turismo. É interessante esse termo. Então, eles são trabalhadores. Eles estão executando funções como, por exemplo, transporte de pessoas, transporte de cargas. Eles estão desempenhando o papel de recreadores, de atores dentro de um palco. Então, é o grande chamariz de algumas atrações mundiais, é a performance de alguns animais, como, por exemplo, golfinhos. Então, você tem ele como um trabalhador de fato, trabalhador não remunerado, que vem gerando uma riqueza aí para o setor privado e até mesmo o setor público em algumas localidades. E aí você vai caminhando para práticas que são um pouquinho mais questionadas, e questionáveis, como por exemplo a pesca, mesmo a prática do pesca e solte. Então, você tem uma prática intencional. Você está machucando, você está ferindo um animal, você está maltratando um animal de forma intencional. Aí você tem a pesca que leva à morte desse animal. E da mesma forma você tem a caça. Então você tem a pesca e a caça como uma prática um pouquinho mais questionável. A pesca não tanto, a gente acaba não questionando tanto a pesca, mas a caça sim. Então você tem a morte intencional por prazer. Você está utilizando esse animal pelo simples prazer desses turistas, desses visitantes, como por exemplo é a caça por troféu que acontece em alguns países na África. Bem, e aí você tem também uma prática que é um tabu, mas que nós precisamos falar, é uma forma também de uso do animal, que é o uso do animal para a alimentação. Você tem, claro, um motivo de subsistência física, então nós temos uma grande parcela da população que ainda consome carne, mas no turismo nós temos uma prática que é um pouquinho mais complicada e complexa,
que é o uso de alguns animais que só existem em algumas partes do planeta e que são utilizados como iguarias, né? São servidos em restaurantes, em estabelecimentos de alimentação em destinos turísticos específicos. Então você leva a uma morte intencional, né? Gera uma morte intencional do animal para que ele atraia um público para o teu estabelecimento. Então não é a simples subsistência física, você tem um quesito aí de uma atratividade baseada numa espécie animal. Muitas vezes espécies animais em risco de extinção ou bastante vulneráveis, ok? Então nós temos esses usos no turismo. E desde a perspectiva da ética, você tem diferentes formas de ver esses usos. A forma, né, a tese que mais se aplica, infelizmente, à sociedade ocidental é o antropocentrismo. Então você tem o ser humano como o centro do universo e que tem aí, por essa centralidade, o direito de utilizar esses seres não humanos ao seu favor. Você tem isso respaldado, inclusive, pela religião, você tem isso respaldado por alguns filósofos antigos, você tem isso no Renascimento e você tem isso na sociedade atual. Nós somos antropocêntricos. O homem está sendo visto ainda de forma muito forte como o centro do universo. E isso está sendo aplicado ao turismo também. Nós somos o centro e nós podemos utilizar esses animais como nós bem entendemos. Depois, eu chamo a atenção para uma outra concepção ética, que é a tese do bem-estar animal. Então, nessa concepção, vocês já têm uma preocupação com a integridade física e emocional dos animais. Você enxerga esses animais como seres sencientes, como diversas pesquisas já vêm comprovando, né? Os animais como seres que têm uma consciência, que sentem dor, que sentem prazer, que sentem emoções. Então você tira esse dualismo homem-animal. E essa concepção do bem-estar animal vem sendo fortalecido em setores como, por exemplo, a alimentação. Se você vai a um restaurante, você vai ao mercado, você já consegue observar que alguns alimentos já vêm com o rótulo de bem-estar animal. Você vem com esse rótulo de que o animal ele viveu uma vida digna, foi sacrificado também de forma humanizada. É interessante? Muito interessante. É uma forma de nós chegarmos talvez a um patamar um pouquinho melhor, né, maior aí em prol dos direitos dos animais? Sim, é. Mas o que acontece no bem-estar animal? Ainda o elo mais fraco é o animal. Diante do interesse de uma coletividade, nunca pode ser um interesse individual, mas de uma coletividade, você acaba sacrificando ou prejudicando um indivíduo animal não humano ou uma espécie animal em prol desse benefício que muitas vezes é o econômico. Então no turismo a gente tem isso, nós temos o benefício econômico. Então nós temos espécies animais, nós temos populações de animais que estão sendo utilizadas em prol de uma dita contribuição socioeconômica para populações locais empobrecidas. Então é questionável uma parte, mas de outra forma também é um jeito, um modo de nós alcançarmos aí um pouco mais algum direito animal. E aí eu chamo atenção também para uma terceira corrente, uma terceira concepção. Há outras, mas vamos focar nessas três, que é a tese dos direitos dos animais. Aí sim, qualquer forma de uso de animais no turismo é confrontada por essa perspectiva. Nós não é ético utilizarmos animais como trabalhadores. Não é ético utilizarmos animais na alimentação. Não é ético caçarmos. Não é ético pesque e solte. Então, essas formas de uso do animal são totalmente criticadas e confrontadas porque os animais têm os mesmos direitos. Nós não somos o centro do universo. Essa concepção vem ganhando maior força agora no sistema jurídico, já há uma jurisprudência interessante a respeito. O animal ele tem direito, não é porque ele não consegue se comunicar conosco que ele não tem interesses, que ele não tem desejos, que ele não tem vontades. Se ele talvez pudesse se comunicar conosco, nós entenderíamos que eles não querem ocupar o espaço que nós estamos
deixando eles ocuparem, né? Nós estamos colocando, obrigando eles a ocuparem no turismo, ok? Bom, gente, então assim, essa é uma pincelada geral sobre a ética animal no turismo. Pretendo me aprofundar em outros vídeos, então acompanhem o canal para que vocês possam ver aí as novidades, tanto nesse tema como outros que virão por aí. Obrigada e até mais!